Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Ministério da Educação abriu neste semestre 150 mil novas vagas para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O programa empresta até R$ 5 mil por mês para pagamento de faculdades particulares. O empréstimo, com juros de 6,5% subsidiados pelo governo, deve começar a ser pago 18 meses depois do fim do curso. O programa foi criado ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Substituiu o antigo crédito estudantil e chegou a ter 732 mil novos inscritos em 2010. Além dos cortes no orçamento, que vem reduzindo o número de beneficiados, o FIES enfrenta outro desafio, o índice de 53% de inadimplência. Como ampliar o acesso ao ensino superior e tornar o programa sustentável? Esse é o tema da nossa discussão aqui no Câmara Debate. Eu recebo os deputados Léo de Brito, do PT do Acre, e Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Deputado Danilo, começo perguntando ao senhor a nossa primeira pergunta aí, como garantir, ampliar esse acesso ao ensino superior e tornar o financiamento sustentável? Esse é um desafio, né? O FIES é um importante programa, né, que permite a uma parcela importante da população ter acesso ao ensino superior. Ele dialoga com o Plano Nacional de Educação, eu acho que é muito importante isso, né? A Meta 12 estabelece um prazo de até 2024 o Brasil chegar a 50% da sua taxa bruta. Hoje a gente tem pouco mais de 30% e é importante que a gente preserve o FIES. Ele está passando por um momento de um conjunto de questionamentos que merece uma revisão sobre os seus mecanismos. O FIES ele permite hoje, pelos dados inclusive do próprio MEC, né, a partir das informações disponibilizadas pelo MEC, que quase 2/3 do que tem acesso ao FIES são oriundos de escolas públicas. Metade deles são pretos e pardos, ou seja, ele é um programa importante do ponto de vista da inclusão social. Agora, a gente precisa avançar em alguns critérios, né, que merecem ser revistos. Por exemplo, a questão da concentração que a gente tem em torno do programa hoje, do conjunto de contratos que nós temos no FIES hoje, quase mais de 50% deles estão concentrados nas regiões sul e sudeste. A gente tem ainda um enorme vazio que precisa ser avançado, Léo, nas regiões norte e nordeste. Só São Paulo concentra 25% dos contratos do FIES. E a gente precisa também fazer outro debate que é muito importante em torno da própria finalidade do FIES. Além de permitir o acesso daqueles que, enfim, por dificuldades não têm condições de pagar as mensalidades que hoje chegam a mais de 6, 7 mil reais, né, de um ensino privado, a gente tem que também procurar preservar o objetivo dele em torno também da formação. Qual a formação que nós queremos retirar também do FIES? A gente tem que casar o programa em função das necessidades estratégicas, inclusive de formação profissional. Então, por exemplo, nós temos um vazio enorme em torno da questão da formação de professores na própria educação básica brasileira. No Nordeste, né, praticamente, enfim, quase 30%, 40% apenas dos profissionais que estão em sala de aula têm licenciatura. Então, o programa tem que dialogar também com essa necessidade estrutural. Infelizmente, hoje, pelos dados que a gente vê, a gente tem muitos estímulos que estão sendo colocados nas áreas de direito, de administração, enfim, que não dialogam com essa necessidade de formação que a gente tem. Então, o fato o programa é um programa importante, né? A gente precisa preservá-lo porque ele foi e é um mecanismo de acesso a uma parcela da população que não tem condições de pagar um ensino superior privado. A gente ainda está muito aquém do ponto de vista da presença do ensino superior público, em que pese os avanços que nós tivemos no Brasil no passado recente, mas o fato é que 2/3 das matrículas do ensino superior são privados. E a gente precisa garantir o acesso a essas pessoas para que possam cursar esse ensino superior. Tem dificuldades, né? Enfim, os relatórios recentes, inclusive dos órgãos de controle, o próprio Tribunal de Contas da União recentemente fez um conjunto de questionamentos em torno disso. Eu acho que esse índice de inadimplência que a gente vê hoje no programa é decorrente, uma parte expressiva
da situação que a gente vive hoje, né? Enfim, a crise econômica leva hoje a gente ter hoje 12 milhões de pessoas desempregadas e, inevitavelmente, isso também leva a problemas, enfim, no pagamento dessas parcelas. Mas a gente precisa encontrar mecanismos que preservem o acesso. Lamentavelmente, a gente viu o governo agora recentemente anunciar uma redução do volume de investimentos no programa para o ano de 2017. Aquilo que estava previsto para, enfim, mensalidades que poderiam ir até R$ 7.000 mês, no horizonte aí do primeiro semestre, era 42 mil o montante que tinha destinado para o programa, agora foi reduzido para 30 mil. Isso é uma queda expressiva. Tem cursos, né, que custam mais de 5 mil mês. Se o foco do programa é garantir, inclusive, por exemplo, a formação na área de saúde, né, que é uma demanda, né, a gente sabe o esforço que o Brasil vem fazendo no sentido de garantir saúde para os brasileiros. Recentemente nós tivemos que importar médicos para poder, só para concluir, né, garantir a saúde. Então, ou a gente estimula a formação profissional na área de saúde, e para isso tem que ter crédito, ou a gente também não vai ter saúde de qualidade. Deputado Léo de Brito, o senhor concorda? É possível direcionar para essas áreas em que há uma deficiência estrutural, é possível direcionar o FIES? Porque o governo já tentou isso desde o ano passado, priorizando algumas áreas e algumas regiões e ainda não deu muito resultado. O que está faltando para isso? Eu considero que seja fundamental, porque para que a gente pense a sustentabilidade de um programa como o FIES, é fundamental que a gente tenha áreas que sejam adequadas a setores estratégicos, que tenham mercado também, porque o estudante, ele sai da universidade, ele vai ter aí 1 ano e meio para começar a pagar. Então, quando ele não tem acesso ao mundo do trabalho, dificilmente ele vai ter condição de pagar o financiamento que ele fez ao longo do curso. Então, isso é uma das dificuldades. E concordo muito com o que foi colocado aqui pelo deputado Danilo, que a gente tem que olhar também para as vocações econômicas de cada região. Então, o programa, o governo federal, ele vai ter que olhar com uma lupa muito bem apurada as vocações econômicas de cada região, exatamente para saber diferenciar onde vai investir, onde vai priorizar o financiamento estudantil nas universidades particulares, e existe um déficit. Se a gente for fazer esse comparativo, que foi muito bem feito aqui pelo deputado Danilo, o Centro-Sul está sendo privilegiado com programas como esse, um programa de extrema importância. Se nós tivemos uma expansão brutal das vagas nas universidades no nosso país, do acesso ao ensino superior no nosso país, se deveu a uma ampliação da educação pública, que isso aconteceu em todas as regiões, e programas estruturantes como o SISU, o FIES e o ProUni, que permitiram com que essas pessoas que nunca tiveram acesso à universidade, elas pudessem ter esse acesso. Então, eu vejo que o governo federal ele vai ter que olhar muito bem para cada região. E é claro, quando você fala de sustentabilidade, é claro que quem se formar vai ter que pagar depois. Então, não adianta você formar em áreas que, por exemplo, estão absolutamente estagnadas, que já estão, digamos assim, o mercado de trabalho já não comporta mais. A área de direito, o Brasil é um dos países que mais forma pessoas na área de direito no mundo. E é claro que são áreas que vão começando a ficar sufocadas, e é claro que o programa tem que focar, tem questões estratégicas como a área de saúde, a área de educação, alguns setores importantes, e tem a questão que tem sido um dos fatores também para as inadimplências nesse momento, é que nós estamos tendo um crescimento, nós estamos tendo um decrescimento. Né? Foram 2 anos seguidos que nós não tivemos crescimento econômico, temos 12 milhões de desempregados no país, e é claro que as perspectivas de quem está saindo, de quem está fora da universidade já são poucas, e quem está saindo, mesmo com o diploma de nível superior, está tendo muitas dificuldades de entrar no mundo do trabalho. Agora, deputado, só complementando, o senhor falou das vocações de cada região. O programa já tem mais de 10 anos, quase 20 anos já, que já vem também do antigo crédito educativo. Por que isso nunca foi estudado a fundo em se direcionar dessa maneira? Boa pergunta. Eu acredito que o Brasil é um país continental. Né? Você olha para a Amazônia, você tem um tipo de vocação. Você olha para o Nordeste, é outro tipo de vocação econômica. Você tem um turismo muito forte na região do Nordeste. Você tem na região amazônica todo um potencial relacionado
à floresta, relacionado a minérios, etc. Então, você tem diferenciações muito grandes, variando de região a região. É claro que é fundamental que o governo, tanto não só em relação ao FIES, mas também a programas como, por exemplo, o Pronatec. Às vezes o jovem ele se forma no Pronatec, mas para a área de trabalho que não é da vocação de determinadas regiões. Então, eu vejo que uma das propostas fundamentais para que o FIES, o Pronatec e outros programas como esse, que são financiados, que acabam sendo subsidiados pelo governo, para que eles deem certo, é fundamental observar as vocações econômicas de cada região do país. Para complementar um dado em cima disso aí, os cursos de licenciatura representam apenas 8% dos contratos do FIES. Né? Ou seja, a gente tem um planejamento estratégico que foi concebido no ambiente da educação, e o FIES é parte disso, que foi no Plano Nacional da Educação. O FIES dialoga com um conjunto de metas que estão lá dentro do Plano Nacional da Educação. Né? A gente viu agora recentemente lançar, por exemplo, um programa de educação em tempo integral para o ensino médio. Sim. A partir do momento que você também melhorar a qualidade do ensino médio, eu vivenciei isso em Pernambuco. Pernambuco hoje é o primeiro estado da federação que atingiu a meta do PNE de ter mais de 50% dos alunos em escola em tempo integral. Quando você melhora a qualidade da escola pública, básica, você também vai ter mais demanda também sobre o ensino superior. Então, essas coisas têm que estar muito bem integradas. Né? A questão da formação dos professores, como a gente disse, só tem 8% da licenciatura, nós temos 84% dos contratos hoje de bacharelados. Então, de fato, precisa ter um mergulho para que a gente faça a revisão, né, desses critérios. Eu acho que é um processo. Nós tivemos um primeiro momento em 10, ele foi revisado em 15 com alguns novos critérios, né, que dialogam um pouco com a questão até do acesso, do critério de qualidade. Sim, sim. A avaliação dos cursos é fundamental. A gente eu escuta, eu acho que você escuta também, Léo, né, não raras vezes a gente vê questionamentos em torno da qualidade daquilo que está sendo ofertado. É um direito do aluno também ter uma faculdade de qualidade. Ele está sendo pago pelo Estado, né, para ter acesso a isso, mas nem sempre esse direito é preservado. Houve um avanço no sentido de estabelecer uma nota mínima, né, a partir do Sistema Nacional de Avaliação, né, que é a partir de 3, a própria acesso ao Enem também, mas eu acho que é um processo que precisa sendo aprimorado. Deputado, a gente vai precisar fazer uma pequena pausa e já retornamos. Câmara Debate volta dentro de instantes. Nós estamos ouvindo os deputados Léo de Brito, do PT do Acre, e Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Continue conosco. Estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje discutindo o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Nossos convidados são os deputados Léo de Brito, do PT do Acre, e Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Deputado Danilo, uma das críticas que há ao FIES é que acabou sendo uma fonte de financiamento das faculdades privadas, que de uma certa maneira perderam o risco com o pagamento de mensalidades e transferiram essa conta para o governo, que agora amarga uma grande inadimplência aí. Como que pode se modular isso? Olha, primeiro restabelecendo que o foco, claro que as parcerias com o ensino privado é fundamental, mas o foco é garantir o acesso à educação pública. Né? Esse é o primeiro eixo que deve ser sempre colocado. Isso também está previsto dentro do próprio Plano Nacional da Educação. Né? Tem uma meta também de ampliação do acesso à educação superior pública, né, que foi aumentada, incrementada. Lá no Nordeste a gente viu muitas faculdades, universidades chegarem inclusive ao interior do estado de Pernambuco, como não tinha, que hoje a gente tem. Então, as parcerias são importantes, elas hoje representam 2/3, né, desse conjunto, quase 8 milhões de vagas que nós temos no ensino superior. Agora, o foco principal deve ser preservar o interesse do aluno, né, e não o interesse exclusivamente dos parceiros privados. A gente tem que encontrar um mecanismo, como disse Léo aqui, que garanta a sustentabilidade do programa. Nós não podemos ter um programa que funciona apenas para uma geração, né, que essa que está tendo acesso a esses contratos, mais de 2,5 milhões de contratos que a gente tem hoje nos contratos do FIES. É importante que ele se retroalimente para que mais outras pessoas possam ter oportunidade também de ter acesso à educação superior. Deputado Léo de Brito, o governo do PT foi muito criticado por
talvez ter um descontrole nessas matrículas e não modular essa questão da inadimplência e ter uma explosão e perder o controle, acabando favorecendo as faculdades particulares, não chegando, atendendo tão bem os objetivos. O que o senhor acha que faltou aí para... Olha, eu não acredito que os objetivos não foram atingidos. Nós conseguimos fazer com que pessoas que jamais teriam acesso à universidade tivessem acesso. Isso foi muito importante. O dado que foi passado aqui pelo deputado Danilo a respeito do número de pessoas negras, pardas, pessoas que moram nas periferias da cidade, jovens, que hoje a gente tem muitos exemplos que dão orgulho ao povo brasileiro. Então, eu acredito que o programa, do ponto de vista do aluno, atingiu esse objetivo. Agora, é claro que teve distorções. Quem faz política pública, quem administra, sabe que programas eles devem estar permanentemente sendo revistos. Então, tinha um dos problemas sérios, gravíssimos que tinha no FIES, era exatamente, você tinha faculdades particulares praticamente caçando alunos nas cidades para venham fazer FIES, venham entrar na universidade, venham fazer FIES. Então, isso não garante qualidade, isso não garante os fins a que se destina, que é exatamente a gente ter, inclusive, jovens com vocação para fazerem determinados cursos. Porque não adianta nada um jovem terminar um curso que não é da vocação dele. Eu tenho um projeto aqui, deputado Danilo, que obriga, inclusive, as escolas de ensino médio a fazerem os testes vocacionais, porque você ganha nas políticas públicas, você ganha em eficiência e eficácia nas políticas públicas. Então, esses erros foram cometidos. A questão das vocações, que eu falei agora há pouco, né, é fundamental que se invista em áreas estratégicas que estejam dentro das vocações econômicas de cada local. É claro que o governo da presidenta Dilma já fez um freio de arrumação em 2015, levando em consideração, inclusive, o recorte, como foi dito aqui, de qualidade, né, no próprio Enem, nota de corte no Enem, e obviamente que tem que se pensar melhor essa questão do direcionamento dos cursos. Mas eu vejo, de um modo geral, um programa fantástico, um programa que incluiu a juventude brasileira. Eu quero lamentar, assim como fez o deputado Danilo, que o número de vagas tenha caído do ano passado para cá de 250 mil para 150 mil, né? Falando de 40% aí da redução das vagas. A nossa preocupação, e eu sei que é do deputado Danilo, que também é lá da Comissão de Educação, que faz um trabalho importante nessa área, é que o programa ele possa ter sustentabilidade, ele possa, de fato, chegar aos seus objetivos, mas que não, por conta da inadimplência, não se criem barreiras excessivas que vão permitir, só com que aquele jovem que já tem condição, ele possa ter acesso a um programa de financiamento, porque ele vai ter condição depois de pagar. Então, nós temos que tomar todos os cuidados, deputado. Isso. O senhor que aqui nós que estamos juntos aqui, né, nas frentes da educação, nós temos que tomar cuidado para que o programa ele não se burocratize demais e aí o aluno que precisa ele não tenha acesso à universidade. Só um argumento aí que você colocou aí também em torno da melhoria da eficácia do programa, a gente precisa também ter um olhar sobre as próprias faculdades. No final do ano passado mesmo, nós inclusive tratamos isso quando o ministro Mendonça Filho esteve lá na Comissão da Educação, nós recebemos várias denúncias de faculdades que cobravam, davam desconto para os alunos quando fazia a cobrança privada, né, mas quando era financiado pelo FIES, a tarifa era cheia, ou seja, o poder público estava pagando em dobro muitas vezes por conta disso. Então, tem que ter também da parte do Ministério da Educação uma fiscalização e das entidades mantenedoras em cima dessas próprias faculdades também. Sem falar uma situação que é importante, sem falar uma situação que o abuso nas mensalidades que aconteceu nesse período. Então, que foi corrigido em 2015, mas era algo extremamente abusivo. O governo está financiando aqui, então, aumentos abusivos de mensalidades que aconteceram. Então, essa regulação ela é importante, sobretudo das mantenedoras, das universidades particulares. Eu queria só relembrar aqui também, Daniela, uma questão importante, né, que nós debatemos, o Léo também fez parte desse debate também, né, quando a gente debateu, no ano passado, a PEC do teto dos gastos, né, nós alertamos muitas vezes
que a PEC iria trazer redução dos investimentos na educação pública no Brasil. Não éramos nós que dizíamos isso, relatórios aqui da consultoria da Câmara, do CONSED, do Conselho de Secretários. Isso era negado e o que a gente está vendo aqui é praticado exatamente isso. A primeira iniciativa, né, do ano de 17 é uma retirada de recursos do programa, né, prejudicando, enfim, os alunos. Como está acontecendo nas universidades públicas também. Eu Deputado, tenho agora, universidades que foram criadas agora recentemente no estado do Acre e que está lá, o campus foi criado, mas os cursos não chegaram. E ninguém sabe, o MEC não sabe, até hoje nós não temos resposta se o MEC vai criar os cursos. Para campos que já estão criados no interior do estado, que houve essa expansão para o interior dos diversos municípios dos estados que tiveram acesso, regiões importantes, estratégicas, que tiveram acesso a campos de universidades federais nos últimos 12 anos, 13 anos. Nesse caso, não faltou planejamento, deputado, na construção desses campos antes de ter equalizado a questão? Não, já existia. É claro que a crise econômica que nós tivemos em 2015, 2016, ela não estava no script. Agora o governo federal tinha um plano de expansão nos moldes daquilo que foi estabelecido pelo Plano Nacional de Educação. Nós aprovamos aqui em 14, né? Agora, nós sabemos, se a gente for fazer uma discussão aqui, o que gerou a crise econômica no nosso país, nós vamos ter aqui N teses, né? Mas o certo é que essa crise que aconteceu e que atingiu o orçamento público brasileiro, ela acabou impedindo essas situações, mas o governo que assumiu pós-impeachment, ele vai ter que cumprir com essas obrigações de dar conta, sobretudo, daquilo que já foi feito. Você vai transformar um campus numa região estratégica de qualquer estado num elefante branco, acho que isso não existe nenhum interesse da comunidade, da sociedade que isso aconteça. Como resolver isso no momento de corte de gastos extremo? Aí é a questão importante que o deputado Danilo coloca. Nós temos que... A primeira questão central, como o Léo coloca, é do Brasil voltar a crescer, né? Essa é uma questão fundamental. Tirar aí 12 milhões de pessoas que estão hoje na linha do desemprego. Segundo, a gente apostar na educação como investimento estratégico. O fato é que quando a gente fez, eu volto a discutir essa questão do teto dos gastos, que acho que é importante, porque isso é balizador disso que está acontecendo. Às vezes as pessoas não fazem a ligação, né, do que foi aquele debate e agora que vão começar a perceber isso com as suas consequências. Quando a gente aprovou a PEC do teto dos gastos, está lá dito que todo o esforço do povo brasileiro num horizonte de 20 anos seria dedicado exclusivamente a pagamento de dívida. É isso que está lá. E nós fizemos debates no sentido de tirar a educação disso, porque nós entendemos que a educação é fundamental, estratégica. Como é que você vai recompor o desenvolvimento econômico e social se não tiver o cumprimento daquilo que foi pactuado no Plano Nacional de Educação, que nós aprovamos aqui nessa casa? Então, o aumento da capacidade de investimento é fundamental. Infelizmente, a gente está vendo o sentido oposto, é a retirada de recursos da educação pública brasileira. Deputados, nosso tempo está se aproximando do final. Eu gostaria das considerações finais. Primeiro, o deputado Léo de Brito, o deputado Danilo em seguida. Primeiro, agradecer à TV Câmara, deputado Danilo, por mais esse importante debate e dizer que o FIES é um programa da sociedade brasileira, da juventude brasileira, dessa juventude que quer construir o seu projeto de vida e precisa de oportunidades para isso. Então, nós que somos parlamentares aqui, nós temos que estar absolutamente atentos para evitar retrocessos. E nós queremos, obviamente, que um programa que tenha sustentabilidade, um programa que possa garantir o acesso, que possa estar de acordo com as vocações econômicas de cada região do país, mas, fundamentalmente, que ele possa se expandir, que ele possa ser um programa que permita cada vez mais oportunidades, como permitiu na última década. Deputado Danilo. É isso, eu queria também destacar, agradecer também à TV Câmara, a você, Daniela, a Léo, mais uma vez está aqui junto com você também, participando desse debate. Somos parceiros também, vamos voltar na Comissão da Educação para fazer a defesa da educação pública, reafirmar a importância do programa. Eu acho que é fundamental, né, como acesso à construção da cidadania de milhares de jovens brasileiros, né, que desejam e têm direito também a fazer o seu ensino superior e que não podem ser penalizados por, enfim, equívocos, até, enfim, desvios que possam ter durante o decorrer do programa. Eu defendo o aprimoramento do programa, que a gente faça os ajustes que precisam ser feitos, mas isso é feito paciente. Você
Você tem que dar o remédio, mas não pode errar no remédio, senão você pode matar o paciente. A gente tem que preservar o programa, fazer a dosagem certa daquilo que precisa ser, de fato, corrigido, né, para que a gente garanta o acesso de novas gerações ao programa. Deputados, obrigada pela presença. Obrigado. Câmara Debate termina aqui. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Léo de Brito, do PT do Acre, e Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você pode conferir novamente essa e as outras edições do Câmara Debate no portal da Câmara ou no YouTube. Até mais!